Contato agora é com a doutora Fernanda Miniti, que vem trazendo importantes informações a respeito do direito previdenciário e também de aposentadoria. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, Roberto. Bacana. Bom, o tema é o seguinte, doutora. Inclusive, nesse final de semana, eu vi uma propaganda pintada no muro a respeito de auxílio, um auxílio extra, né, para as pessoas que buscam aí informações sobre aposentadoria. E tem me chamado a atenção que as pessoas muitas vezes elas procuram diretamente as agências do INSS e nem sempre têm os seus casos resolvidos. Então eu queria que a senhora dissesse quais são os casos mais comuns nos quais a pessoa deve procurar um auxílio profissional e não apenas a ajuda das agências do INSS. Normalmente, o que a gente costuma verificar é que, às vezes, a pessoa ela preenche o direito e ela já dá a entrada no benefício, sem verificar, sem analisar se aquele é o que de maior valor ela receberia. Algumas vezes, essa mesma pessoa, se ela esperasse pouco tempo, por alguma outra regra, ela seria mais beneficiada. Então, nem sempre as pessoas têm essa consciência de poder estudar, e ter uma certeza maior em que momento ela deveria entrar. Isso aconteceu muito com mudanças de lei. Quando houveram mudanças de lei, então, há rumores de mudanças, o que acontecia? As pessoas ficavam com medo de piorar e davam entrada no benefício. E aí não teve a modificação e aquela pessoa teve benefício diminuído. Muita gente fez isso na época do Plano Collor, na época em que mudou de proporcional, de integral para deixou de ter o proporcional, e as pessoas ficam nesse receio e acabam dando entrada de qualquer jeito. Então isso é algo que depois não tem como modificar, porque a pessoa ela preencheu os requisitos e o fato dela solicitar com uma lei não tão boa não lhe dá o direito de modificar se não teve nenhum erro. Então ter essa certeza maior da data da entrada do pedido na aposentadoria, isso eu acho que é bem importante para a pessoa saber se posicionar, se é aquela hora, aquela aposentadoria é o melhor momento para ela dar entrada, ou se ela tem que aguardar mais um pouco, com outra regra, e ter uma aposentadoria melhor. Então isso eu acho que é um ponto importante. E outros exemplos, que são exemplos em que a pessoa vai precisar de prova. Nem sempre tudo que está no INSS somente o que está no INSS ou aquilo que, ou tão pouco que está ali. Às vezes é muito comum no INSS estar faltando dados. E aí a pessoa, se aqueles dados estiverem incompletos, se a pessoa não juntar prova disso, ela vai ter um período que o INSS não vai considerar suprimido, ou o INSS vai considerar menos tempo, o INSS vai considerar somente aquilo que está no banco de dados dele, no CNIS. Por exemplo, se a pessoa trabalha, um exemplo muito comum, ela tem um vínculo no INSS, mas tem a data que ela entrou e não tem a data que ela saiu, não tem a data fim. Precisa corrigir isso para computar todo esse período. Se não, o que o INSS vai fazer? Se tiver a data da última remuneração, ele vai considerar como data fim a data da última remuneração. E às vezes a data da última remuneração não é a última data em que a pessoa trabalhou. Aí vai precisar procurar os documentos da própria empresa, que comprou a ficha de registro, o livro de registro, que comprova exatamente a data da saída, mais extrato analítico do FGTS, para deixar os documentos em ordem que comprovem aquilo que está em aberto no INSS. Então são vários casos que precisaria fazer um estudo primeiro para, quando a pessoa dá a entrada, aquilo ficar mais fácil. Se a pessoa já tiver feito isso, o segurador já fez isso, ele já tem toda essa análise, ele sabe que não tem mais nada errado, já ficou tudo arrumadinho, tudo
tudo certo, aí não teria risco, desde que a pessoa tenha feito essa análise antes da entrada no benefício. O que a gente verifica é que as pessoas preencheu a primeira regra do INSS, elas dão entrada sem saber se isso é benéfica ou não. Entendi, entendi. Por que eu estou perguntando isso? Porque quem está em busca da aposentadoria já não é mais nenhuma criança, né, doutor? Ou seja, são pessoas que já trabalharam a vida inteira, né? Um bocado de tempo, já estão cansadas e gostariam, muitas ainda vão continuar trabalhando, evidentemente, que não dá, infelizmente não dá para viver só de aposentadoria, mas tem muita gente muito simples, muito assim, que não consegue enxergar todo esse alcance. E aí o temor, que muitas vezes, como a senhora bem colocou, acaba indo numa agência, preencheu aí os requisitos e acaba aceitando aquilo que lhe é dado. Então, esse é um risco, então. Do meu ponto de vista, esse é o maior risco, que a pessoa aceita sem saber se aquilo é bom ou ruim para ela. Existem vários casos em que poderia verificar essa possibilidade de deixar isso melhor. Como eu disse, períodos que são abertos no INSS, período que não foi reconhecido, utilização de período rural, período especial, cálculos, legislações, para deixar aquilo o mais benéfico possível. Mas se eu fosse colocar um caso que eu vejo que muito acontece, é exatamente isso. A pessoa preencheu, ela recebe aquilo que lhe é dado sem saber se teria, por pouco tempo, uma outra um pouco mais vantajosa. Porque se a pessoa tiver essa consciência, aí, e ela optar, tudo bem. O que não é... Eu não acho justo, não sei se teria exatamente essa palavra, a pessoa ela não saber. Porque, por exemplo, se a pessoa ela vai receber num ano depois uma outra regra, ela vai preencher uma outra regra com uma aposentadoria melhor, mas se ela sabe que se ela esperar mais um ano, ela recebe uma aposentadoria mais alta e ela tem a consciência dessas duas, que se ela pedir hoje, ela vai receber um pouco menor, e aí ela tiver essa consciência de falar, então tá bom, eu quero me aposentar hoje, mesmo sabendo que teria direito a outra daqui a um ano, mas porque eu estou precisando do dinheiro, tal. Então, tudo bem, é um direito que a pessoa, uma opção que ela escolheu. Mas o que a gente verifica é que a pessoa não sabe. Ela vai descobrir depois, que daí ela procura alguma revisão, mas ela não faz essa análise prévia. Porque é aquilo que eu disse, se a pessoa ela escolhe, mesmo menor, ela vai estar recebendo, nesse exemplo, um ano antes, um benefício menor, mas ela recebeu por um ano. Se a pessoa escolheu, tudo bem, partiu dela, ela tem a consciência. Mas no dia a dia o que a gente verifica é que elas não são informadas de todas as possibilidades. Olha, preencheu uma aposentadoria, uma modalidade, ela dá a entrada naquela primeira. Elas não são informadas e também não buscam todas as possibilidades. Ela vai ter 2, 3, 4, quais são os períodos que ela teria de possibilidade, de valores e de formas de cálculo para se aposentar. Perfeito. E agora, antes da gente fechar, eu também, de vez em quando, me encontro com uma pessoa que já trabalha na agência aqui do INSS há muitas décadas, né? E ele me disse uma vez que ele costuma, assim, quando encontra com alguém conhecido, ou quando ele foi político, inclusive, e alguém chega e fala, ó, tá certo, não tá certo, o que eu devo fazer e tal. Ele me disse que faz esse tipo aí de atendimento, mas na agência do INSS, nem sempre há tempo, talvez, né? E número de funcionários suficientes também para dar essa atenção especial, né, doutora? Isso, e até mesmo porque agora, para dar entrada nos pedidos, é de forma eletrônica. Então, a pessoa não vai mais até a agência do INSS e leva a documentação. Ela faz pelo site. E alguns benefícios do INSS eles são concedidos de forma automática. É o computador que faz, é um robozinho que faz. Então, essa análise depois, ela pode ser que às vezes ela venha falha. Então, nesse exemplo, que a concessão ela vem de forma automática. Se não tiver um vínculo, o INSS não vai lhe reconhecer.
Se não tiver uma data fim, por exemplo, porque ele não vai fazer essa leitura, né? Vai excluir aquele período e vai incluir só os outros. E aí, nisso, por isso que era importante já juntar a documentação, porque daí ele vai ser incluído. Daí são casos em que tem que passar pela análise do próprio servidor mesmo. Mas se tiver algum erro, também, com uma revisão, dá para ser ajustado. Mas o ideal é ser feito isso antes. Tá. Aquilo que a pessoa não tem, que ela não leva para o INSS não vai considerar. Ele vai considerar exclusivamente aquilo que tiver no banco de dados dele. Se o banco de dados dele estiver completo, que muitas vezes está, até mesmo por ser um programa, fazer essa leitura, ele vai ler o que tem ali. Então, é do interesse da pessoa que vai se aposentar utilizar provas a favor dela. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, doutora, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui. Lembrando, a doutora Fernanda estará amanhã no nosso Farol Entrevista, a partir das 7h30 da noite. E falaremos muito mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida, enfim, um bate-papo que sempre é muito gostoso e acrescenta demais aqui o nosso Farol Entrevista. Por enquanto, doutora, muito obrigado e até amanhã aqui no nosso Farol Entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Uma boa sequência de programa. Um abraço para todo mundo fique com Deus.